Olá, sejam muito bem-vindos a esse módulo de perguntas e respostas para o sistema da mesa radiônica Arcturus. Esse é um projeto que eu tenho, há bastante tempo eu venho falando que eu logo em breve eu montaria um grupo no Facebook. Então, qual foi a minha ideia? Fazer essas lives, porque não vou ter condições de fazer em uma live apenas, tá? Então, talvez eu reduza o tempo dessa live e faça várias outras. Porque a ideia é justamente eu ter um material de respostas rápidas para quase praticamente todas as ferramentas. Eu estou refazendo todo o curso da mesa radiônica Arcturus online em vídeo. Isso é interessante para quem quer reciclar, depois falar comigo para fazer reciclagem do curso da mesa. Eu vou focar bastante na prática e no desenvolvimento, em novos pontos de vista que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Isso é muito importante, porque muita gente que fez o curso comigo lá em 2018 não tem a visão que eu estou tendo hoje aqui. Então, é importante fazer essas reciclagens e também acompanhar esses vídeos para a gente poder, para vocês terem mais ferramentas, mais firmeza na hora de atender os seus clientes ou fazer a mesa para vocês, para os seus familiares, para os seus animaizinhos, para as suas empresas, enfim. Então, é importante eu ter material para depois eu poder, além de colocar na íntegra, eu poder dividir em partes e você ter lá vários vídeos para pesquisa. Eu quero saber sobre tal ferramenta, qual é a visão que ele tem sobre tal ferramenta, como eu opero dessa forma, como eu faço uma mesa para um gato, para um cachorro, para um papagaio, para o meu irmão, e ter lá vários exemplos já no grupo, tudo classificado, tudo bonitinho. Eu acho isso importante. Aqui poucas pessoas que vão poder acompanhar essa aula ao vivo, mas muita gente vai acompanhar isso depois, né, a posteriori, inclusive novos operadores que vão entrar. A única coisa que ela nota é que, dependendo do cliente, ela precisa voltar à conexão, algumas vezes durante o tratamento. Voltar a sua conexão ou a conexão do cliente. Mas, de qualquer forma, a conexão da Câmara Sagrada do Coração, sempre que eu perco o foco, eu tenho que voltar para a Câmara Sagrada do Coração. Então, eu tenho que respirar profundamente, tá? Voltar para o voltar para o centro. Porque o que acontece? Às vezes, quando você está atendendo, eu posso me distrair com alguma coisa, ou o cliente, de repente, ele começa a conversar, ou contar alguma coisa da vida dele, e você se sente ali de uma forma... e você esquece da mesa. Simplesmente esquece da mesa. E, de repente, você fala, putz, eu tinha já feito toda a ancoragem e agora eu não me sinto seguro em estar conectado. A coisa mais simples, quando isso acontece, porque às vezes eu conecto o cliente comenta alguma coisa comigo, eu vou explicar essa situação para essa pessoa e aí eu falo, tá, vamos voltar aqui. Geralmente o que eu faço? Eu me conecto novamente com a Câmara Sagrada do Coração. Mas não faço aquele... É só colocar a mão na ferramenta e respirar profundamente. E imagina que você está se centrando novamente, porque respirar é meditar. Respirar é ficar no foco, é focar. Quando eu presto atenção na minha respiração, eu coloco foco em mim. Então é importante vocês entenderem que não existe desconexão. A desconexão se dá se eu perco completamente a atenção do que eu estou fazendo. Se eu perdi completamente a atenção do que eu estou fazendo, eu apenas respiro novamente, me conecto. Se eu sentir que o cliente se desconectou do trabalho, o que é muito difícil, eu faço o mantra de conexão do cliente novamente. Esse mantra ele é rápido de fazer, eu não preciso ficar lá pendulando o tempo todo. Eu me conecto, faço o mantra de conexão e pronto, porque eu já havia conectado anteriormente. Então, é simples. Mão na Câmara Sagrada do Coração, respiro profundamente com a intenção de me conectar com o trabalho. Isso faz com que você volte para a frequência que você estava antes. E o cliente, não importa se ele tira a atenção dele ou não, a menos que ele fale, olha, eu não quero mais fazer a mesa. Porque se você está conectada no cliente, a menos que ele esteja travando você de qualquer forma, e aí eu preciso parar e perguntar para o cliente se ele quer o atendimento mesmo ou não. Se o cliente ele tenta sabotar de alguma forma, tira a mão da mesa, se você está com um cliente presencial. Ele tira a mão da mesa, porque eu digo, né? Olha, deixa o cliente, tem que ficar com a mão no DNA.
Se ele tirar a mão da mesa, vai desconectar? Não, não vai desconectar. Porque eu estou conectado a ele. Agora, se a pessoa, ela de repente, ela está arrumando barreiras para que você não encoste no campo dela, para que você não se conecte ao campo dela, aí é uma outra situação que cabe você perguntar para o cliente se ele realmente está querendo fazer esse trabalho, porque você está sentindo ali uma certa aversão àquilo. Acontece, isso acontece. Às vezes a pessoa ela vem, mas ela não quer que você coloque o dedo na ferida. Então é muito importante vocês observarem dessa forma. A coisa é muito mais simples do que parece. Então respira profundamente, volta a tua atenção para aquilo que você está fazendo, esse é o sistema de foco. Depois da conexão feita, posso fazer várias mesas ou preciso, para cada mesa, me conectar novamente? Para cada mesa que você faz, você precisa se conectar novamente. Entendeu? Eu não faço por atacado. Tá? A não ser que eu colocar todo mundo ali no DNA. O que eu posso fazer, o que eu faço é, a partir do momento que eu estou me conectando com aquela pessoa, é um trabalho diferente. Então, eu faço todo o sistema de conexão. Eu inicio, conecto o cliente, envio as frequências, encerro a mesa e parto para o outro e faço o processo todo novamente. Dificuldade de visualização do processo de interiorização da câmera. Tem muita gente que tem uma questão para visualização que eu, inclusive, eu tinha muito disso no passado, eu não conseguia me imaginar ali, eu tinha uma dificuldade de criar, né, as imagens, descendo, criando o meu trono, me conectando a ele, sentindo o que está ao meu redor, as frequências, as energias. Isso era muito... me incomodava bastante. Depois que eu comecei a compreender que isso é só uma mentalização, uma visualização criativa, vamos dizer assim, eu me deixei, eu não esquento mais com isso, não. Eu coloco a intenção. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, olha, imagina a cor vermelha. Tem muita gente que tem, eu não consigo imaginar a cor vermelha se você disser. Para eu imaginar uma bola azul, por exemplo, eu tenho dificuldade de imaginar a bola azul. Na verdade, isso é uma convenção que você colocou na tua mente sobre a imaginação criativa. Eu não consigo imaginar. Mas se eu falar amarelo, você vai pensar no amarelo. Você sabe o que é a cor amarela. Se eu falar azul, automaticamente já veio na mente de vocês a cor azul. A cor azul do céu à noite. Pronto, já veio para vocês ali aquele tom do céu noturno. Elefante cor-de-rosa. Automaticamente você já pensou no elefante cor-de-rosa. Dificilmente a pessoa ela tem essa dificuldade de imaginar. Mas mesmo que tenha, eu não consigo mesmo assim. Quando você fala amarelo, eu não lembro o que é amarelo, ou eu não consigo visualizar o amarelo. Quando você dá o comando para visualizar o amarelo, eu não consigo visualizar. Dá o comando verbal ele tem muito poder. Estou na Câmara Sagrada do Coração com a intenção de sentar no meu trono sagrado, me conectar com a minha frequência, com a minha criança interior, com o meu eu superior, com os meus guias e mestres. A partir do momento que você está focado, respirando profundamente, centrado, desconectado de tudo que é externo, você consegue fazer a mentalização. Toda vez que fazemos a conexão com o nosso eu superior através da mesa Arcturus, é trabalhado no operador harmônico condicional sempre, porque eu estou conectando e ativando o chakra cardíaco. A partir do momento que eu coloco a minha intenção, a minha visualização, eu direciono toda a minha energia para esse sistema. Quando eu vou fazer uma cura multidimensional e eu quero trabalhar com a imposição de mãos, eu imagino que a energia está saindo da minha mão. Então, toda a minha eletricidade, todo o meu campo energético potencializa. Os chakras das minhas mãos, por exemplo, eles passam a ser chakras principais e não secundários. Da mesma forma, quando eu penso que eu tenho que trabalhar o meu cardíaco, quando eu respiro profundamente, sentindo que eu estou dentro dessa cápsula que é o coração, que é a Câmara Sagrada do Coração, é a morada da alma, é onde a gente tem onde a gente busca ter o controle de nós mesmos aqui, eu potencializo essa energia. Então, eu trabalho sim o amor incondicional, porque para você conseguir trabalhar na linha do coração, você tem que estar pleno de si. Não se importando tanto com o que o outro pensa de você, ou com o que um outro sente falta de você ou não, porque não adianta você querer dar atenção para os outros enquanto você está sozinho de si.
Sente falta de si mesmo, aliás. Enquanto eu sinto falta de mim, da minha integridade, do meu eu, como que eu vou dar atenção para quem me cobra atenção? É simples isso. É só pensar. E quem está te cobrando atenção está precisando também de um pouco de si. Então, a Câmara Sagrada do Coração, ela é justamente para trabalhar e o eu. Onde eu estou nesse momento? Ah, meu filho quer minha atenção de qualquer jeito, ele acha que eu estou disperso, que eu estou pensando muito em outras coisas, que eu estou trabalhando, eu não estou dando atenção a ele. Mas espera aí, nós somos criadores, criamos os filhos, mas a gente precisa também, para eu poder amar de uma forma íntegra e verdadeira, eu preciso me amar também, me localizar, tomar o comando, o volante desse sistema aqui, que é o chakra principal, é o que trabalha todo o equilíbrio energético do teu corpo. É ele que divide o teu ego superior do teu ego inferior. Então, sempre que você trabalha a Câmara Sagrada do Coração, quando você faz a conexão com o teu eu superior, porque lembra que na Câmara Sagrada do Coração e na conexão com os arcturianos, eu digo, o nome do operador, a minha presença eu sou. Então, o primeiro que eu me conecto não é o guia, não é o mentor, não é o mestre ascenso, não é o arcanjo. A primeira pessoa com quem eu me conecto é com o meu eu superior. É importantíssimo isso. Então, toda vez que nós fazemos a conexão com o nosso eu superior, através da mesa Arcturus, é trabalhado o operador com o amor incondicional, sim. Pergunta 2. Você tem questões a respeito do portal de conexão com o Arcturus? Aí tem uma pergunta aqui. Como a energia é imensamente sutil, em alguns casos, eu me questiono se eu estou conectado. Quando faço esse questionamento mentalmente, sinto as mãos geladas. Essa sensação procede? Procede, tá? Trabalhar a gente está trabalhando na egrégora de mestres ascensionados, de arcanjos e de guias multidimensionais arcturianos que estão além da quinta dimensão. É natural que alguns de nós sentimos que não está rolando. Por quê? Porque eles são muito sutis. A gente está falando de arcanjos, a gente está falando de gente que está muito longe da gente, está muito fora daqui. É diferente de quando você tem aquela mediunidade de quarta dimensão, que você de repente sente aquele arrepio todo, que você sente, né, os pelinhos do braço, que você sente calafrio dependendo do tipo de atividade que está rolando no ambiente, que você entra no ambiente e percebe se está boa energia ou se está ruim. Isso são frequências, o nosso sentir em relação ao campo energético que está aqui ao nosso redor, e aí a gente ainda consegue acessar a quarta dimensão. A quinta dimensão, ela está fora da casinha, ela está fora dessa bolha que a gente vive. As conexões, o sentir, ele é muito mais frequencial e é uma frequência muito sutil, muito leve. Então é mais complicado. Então, geralmente, a gente acaba fazendo um aporte com os nossos guias e mentores de quarta dimensão, que a gente faz essa troca, né? Enquanto a gente está aqui, tem gente do lado de lá na quarta dimensão ajudando a gente. Quando a gente vai para lá, a gente passa a ser os mentores de quem está aqui, dependendo da pessoa, né? E o que acontece é que quando você às vezes você consegue fazer esse aporte e você sente a partir dos teus guias de quarta dimensão, que são lá qualquer guia que você trabalha, lá os guias espirituais. Agora, já sentir a energia de arcturianos, de arcanjos, é muito mais complexo. Mas a gente tem algumas percepções. Primeiro, que eu acredito no trabalho. Segundo, que as minhas percepções geralmente se dão. As minhas percepções se dão com um certo um latejar aqui na região do terceiro olho. É muito comum isso. Então, eu sinto aqui na região do terceiro olho, sinto nas palmas das mãos, e geralmente é um pulsar aqui. Não sei se vocês já sentiram isso. É um pulsar que fica aqui nessa região. Eu sinto muito aqui o terceiro olho vibrando e nas mãos eu sinto também. Às vezes eu sinto algum arrepio, alguma conexão assim. A intuição fala muito. Quando você trabalha muito com a mesa radiônica Arcturus, tem muita questão da intuição. Isso é muito forte. Então, a partir daí eu já percebo que sim, eu estou conectado com a pessoa. Quando eu percebo que a coisa começa a fluir, eu consigo perceber que existe uma conexão, é uma conexão bem forte, bem legal de trabalhar. Gostaria de saber mais informações sobre o portal. O portal de conexão, ali no centro da mesa, a gente tem o emblema
do comando Estrela Diamante, que é o emblema, pode-se dizer, um emblema militar deles, da nave, do comando da Estrela Diamante. E no centro do portal, nós temos ali um símbolo que se chama Arcturian. E esse símbolo, ele remete à dimensão dos arcturianos. É um símbolo de proteção. A partir do momento que eu me conecto, eu também estou ancorando uma proteção tanto para mim quanto para o meu cliente. E é a geometria sagrada que faz com que eu faça essa conexão minha com a egrégora, ou seja, é um momento onde eu elevo a frequência entro em contato com a egrégora para dizer, olha, vai ser feito um trabalho aqui de sintonização para fulano de tal, ou para o cachorrinho, ou para o gatinho, ou para mim, ou para minha empresa, ou para minha casa, não importa a situação, a gente pode fazer para qualquer coisa. Mas o comando do portal arcturiano, ele faz com que eu me conecte com as egrégoras superiores de luz para que seja realizado o trabalho naquele momento. É necessário ativar todas as conexões para ativar alguns símbolos? No processo da mesa, eu tenho 5 passos que têm que ser respeitados. A minha conexão, a conexão com a egrégora dos arcturianos, porque a partir dali eu estou dizendo que eu vou começar a realizar um trabalho, e a harmonização dos símbolos, né? Fazendo a escolha dos símbolos que estão na mesa, e aí eu envio as frequências para a pessoa e encerro. Tem que fazer todo o trabalho para fazer o trabalho da mesa radiônica Arcturus, eu faço todo o comando. Agora, se eu tenho a mesa pequena, por exemplo, e eu coloco essa mesa no meu altar, sempre que eu tiver uma questão que eu queira colocar ali, porque aquela mesa pequena eu posso usar no meu altar pessoal. Eu posso ativar algumas ferramentas. Então, geralmente, eu faço um mantra de conexão e peço para que se ative ali as energias necessárias para o meu dia, por exemplo. Todos os dias eu faço uma oração. De frente ao meu altar, eu faço uma oração para que as coisas fluam de uma forma ou neutra ou positiva em relação àquele meu dia. Porque se chama Estrela Diamante porque é o nome da nave deles, né, do comando da nave. A que nível se dá a conexão? Nível espiritual ou energético? Os dois. Lembrando que o ser humano, o homem, ele é elétrico. Tá? O homem, ele é elétrico. O ser humano é elétrico. Então, tudo é energia. Então, no campo energético, sempre vai rolar. A primeira coisa que você se conecta é no campo energético. O campo espiritual vai depender do quanto você sobe e eleva a sua frequência. Quantas oitavas você eleva a sua frequência. Eu vejo as energias. Esses dias eu acordei já com toda essa formatação na minha mente. Eu estudei música muitos anos quando era adolescente. Violão, guitarra. Eu gostava muito, né? Estudei em conservatório em São Paulo, Conservatório Vila Lobos, que era um conservatório bem tradicional no estado de São Paulo, na região de São Paulo, no município de São Paulo, aliás. Então, eu tenho um pouco ainda de teoria. Há muito tempo que eu não pratico música, mas muitos anos que eu não pratico música, mas ainda tenho bastante teoria. E eu acordei semana passada com toda uma teoria sobre espiritualidade, energia, sobre dimensões e música, e que fez muito sentido para mim. Imagina o ser humano como um instrumento musical aonde ele precisa se afinar. E você tem vários módulos de afinação para um mesmo instrumento, às vezes. Se eu tenho um violão, eu posso ter vários módulos de afinação para aquele violão. Eu posso afinar ele em Mi, mas de repente, para algum outro tipo de música, eu tenho que afinar ele em Ré. Se eu quero tocar eu posso afinar em Si. Vai depender do que eu for fazer. Eu tenho 7 vibrações de notas musicais. Então, se eu quero vibrar numa frequência específica, ou seja, se eu quero entoar um acorde ou vibrar uma nota, eu tenho que afinar isso, eu tenho que me alinhar. Se eu pegar, porque existe a corda Mi, eu sei que ali tem a frequência Mi, mas se eu não esticar aquela corda para que ela ressoe naquela frequência, ela não vai soar em Mi, ela vai soar em qualquer outra coisa. Ou vai ser uma frequência dissonante, talvez. Então, ela tem que estar bem afinada. O ser humano ele é muito parecido com isso. Nós temos que nos afinar, nos alinhar à frequência do que a gente está fazendo de trabalho. Qual trabalho a gente está fazendo? Com quem eu quero me conectar?
Com que vibração eu estou me conectando? Tava com raiva até agora, tava xingando, e aí de repente eu vou conseguir em um tris já me conectar às energias dos arcturianos, uma frequência altíssima, uma oitava a mais, que a gente está vibrando numa terceira oitava, ou seja, eu estou lá em dó, ré, mi, tanto faz, em fá, em sol, mas eu tenho que alcançar o fá, ou o sol, ou o dó, ou o mi de uma oitava para frente, ou seja, eu tenho que me transmutar para uma frequência mais alta. Quanto mais eu desço, elevo as minhas oitavas, mais alto vai ficando a minha frequência. Então é importante, sim, a gente se meditar todos os dias na Câmara Sagrada do Coração, fazer as mesas, tentar colocar um pensamento neutro. Nunca falar, tem que pensar positivo. Não, você tem que ser neutro em relação às coisas. Porque só a neutralidade vai fazer com que você consiga discernir para que lado seguir. O ser humano, ele não é, ele é polarizado. Aliás, ele tem duas polaridades. E a gente tem que saber lidar com o cá e o lá. Eu não posso nem cair tanto para cá e nem cair tanto para lá. Eu tenho que estar no caminho do meio. Eu tenho que estar afinado. Então é importante, sim. Pensar só positivo, você pode ter um tombo grande. Pensar só negativo, vai ter um tombo grande também. Eu tenho que pesar os prós e os contras. Esse é o caminho do meio. Só que, então, para se dar a conexão no nível espiritual, é necessário com que eu eleve as oitavas. E para isso, como eu faço? Mudando forma de comportamento, liberando crença, limpando registros. E tudo isso a gente tem que fazer o quê? Trabalhando todos os dias, colocando ali a atenção, o foco. Porque a mesa, gente, a mesa ela só é uma placa com um monte de símbolo em cima. Quem ativa esses símbolos, essas geometrias todas, somos nós. A partir do momento que eu coloco atenção, foco naquilo.